Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela chuvinha aqui que já deu. Obrigado porque estamos aqui reunidos para podermos entrar em comunhão juntos contigo, Senhor. Por favor, abençoe o pastor Edson, abençoe todos que estão aqui nessa live e também os que vão assistir. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. 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 Pode começar, pastor. O que o capítulo aborda? Já dei um spoiler aqui, né? Mas vai lá. Ok. Este livro, O Presente Mais Precioso de Jesus, é um livro escrito especialmente para fortalecer e reavivar a fé de muitos lugares, de muitas pessoas e muitas igrejas, particularmente. O grande problema que apresenta o livro na introdução da maioria de sociedades, de igrejas, de corporações juvenis e de tudo o que nós temos, não é um problema, talvez, que tem relação com deficiências das pessoas. É um problema de não ter, diz o Espírito Santo. De não ser instrumentos de Deus através do Espírito Santo, porque, ao final de contas, o Espírito Santo é o agente divino mais importante nesse tempo. E esse agente divino, que é o Espírito Santo, talvez a força mais importante que Deus tem para poder trabalhar através da igreja. A igreja não deveria atrever-se a dar um passo sem assistência do Espírito Santo. Então, por exemplo, nós temos uma igreja organizada, nós temos uma comissão da igreja, nós temos uma diretoria para os jovens, nós temos diversas ações organizadas da igreja. E às vezes nós priorizamos nossas ideias, nossas iniciativas, e esquecemos que nós temos a poderosa influência divina, que é o Espírito Santo. E nós, às vezes, pouquíssimo falamos disso. Pouquíssimo nós tomamos na mão dessa grande bênção que Deus deixou para esse tempo, né? Então, por isso é que talvez muitas coisas não dão certo. Por quê? Porque nós escolhemos nossos caminhos. Não estamos falando de escolher nos caminhos errados, pecaminosos, não. Estamos falando da igreja, estamos falando de coisas que nós fazemos e queremos fazer bem. Vamos fazer um campamento, vamos fazer um retiro, tudo isso está certo. Mas provavelmente antes de poder planejar qualquer coisa, nós precisaremos da assistência do Espírito Santo. Mas se supõe que nós não é que se supõe. Nós vamos estudar nesse capítulo que, na realidade, o maior pedido que o ser humano deveria fazer a Deus é pelo Espírito Santo. Porque sabe Deus que quando o ser humano está vazio do Espírito Santo, sem dúvida que vai sofrer muito, vai errar muito e vai pecar muito também. Por isso, nós precisamos, de uma forma extraordinária, a assistência viva do Espírito Santo. E esse é um assunto fundamental. Eu não sei se vocês leu aí, eu não tive cuidado de tomar teu nome. Qual é teu nome? Elisama. Como é Elisama? Isso, Elisama. Então, Elisama, eu estava lendo este capítulo e encontrei na introdução um texto que é muito conhecido de todos nós, né? Aquele texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6. E ali diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Esta igreja não trabalha com aquela violência de impor nossas crenças, de impor nossa forma de pensar. Essa igreja trabalha pelo Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo não é uma força, um fogo. É Deus mesmo agindo como a terceira pessoa da divindade. E ao longo desse livro nós vamos conhecer um pouquinho mais a personalidade do Espírito Santo e a importância que tem na vida dos seres humanos. Então, aqui vem o texto.
não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que está em Zacarias capítulo 4, verso 6. Esse é o assunto. Como nós vamos trabalhar na igreja? Nós como vamos desenvolver nossa fé? Como nós vamos nos posicionar em meio de um mundo com tantas filosofias, tendências diversas? De que maneira nós nos vamos posicionar? Às vezes nos dizem, nós vamos usar a palavra de Deus. Mas a própria palavra, há pessoas que usam a palavra de Deus, mas não sabem usar a palavra de Deus porque estão desprovistos do ingrediente mais importante, que é o Espírito Santo. Então, por isso que a importância desses capítulos que vamos estudar ao longo desses dias sobre o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo vai catalisar, vai dar-lhe consistência à vida e também aos planos que a igreja tenha em qualquer momento. Esse é o grande assunto que nós vamos estudar ao longo desse primeiro capítulo. Tudo bem, Elisana? Tudo certo. O capítulo ele aborda, né, sobre esse tema que você já abordou aqui pra gente, e ele fala para clamar pelo Espírito Santo. Então, comenta um pouquinho aí pra gente, pastor. Bom, me chamou muito a atenção, hein? Quando a maioria de vocês já leram Lucas, capítulo 13, né? Perdão, capítulo 11. Uhum. E aí começa falando que os discípulos começam a pedir a Deus que les ensine a orar. E o capítulo 11 está dividido em 3 partes. Nesta primeira parte, em primeiro lugar, fala sobre a oração. Em segundo lugar, há uma parábola. E em terceiro lugar, vem o pedido. Mas todos esses assuntos têm que ver com um só tema, é pedir. Mas não é pedir sabedoria, não é pedir perdão, nada disso. Aqui está pedindo o Espírito Santo mesmo. E na primeira parte, por exemplo, diz, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos le pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então ele ensinou a orar e ele então fala: Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, né? Quando termina esta oração, ele conta uma parábola, a parábola do amigo importuno. E aí diz que qual destes dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, e a porta já está fechada e meus filhos comigo estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar, dice. Digo, pues, que ni si no se levantar para darlos, por ser seu amigo, todavía o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que ele tiver necessidade. E eu queria só mencionar um assunto. Uhum. Aqui não está falando de dar pão, porque o pão é o símbolo de comida, mas para nós é símbolo de espiritual, de sustento espiritual. O pão da vida de Jesus, o pão é a palavra de Jesus, ele é o verbo feito carne. E esse amigo não tinha pão em sua casa. Como é possível, se alguém vem para nos pedir: eu não sei o que fazer com minha vida, eu vou tirar minha vida, e eu preciso de alguma coisa, e eu não tenho nada para oferecer a ele. Eu tenho a teoria da palavra, mas não tenho a prática da palavra. E se eu falo alguma coisa, não vai calmar seu coração. Por quê? Porque eu estou oferecendo pão seco, não estou oferecendo pão fresco. Então, quantas pessoas vêm a nós, em primeiro lugar? Quantas pessoas vêm a nós e nós não temos nada para oferecer a eles? Nada. Nada. Esta é uma tristeza muito grande quando o ser humano é chamado para dar o pão de vida. E, Elisana, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na fé, enquanto caminhamos com Deus, é que nós nos tornamos uma fonte, ou seja,
vou colocar um exemplo, tá? Tá. Quando a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, você já pensou? Não está dizendo que nós temos que brilhar para que as pessoas vejam a nós. A Bíblia está dizendo que nós somos luz do mundo porque nós somos como os holofotes que iluminamos a Jesus para que as pessoas vejam melhor Jesus, com mais clareza Jesus. Então, nós não temos que dar pão às pessoas. Nós oferecemos o pão que é Deus. Por isso que a grande multiplicação dos pães não aconteceu nas mãos dos discípulos, aconteceu nas mãos de Jesus. Ele que dava o pão, ele que oferecia o pão. E nós repartimos o pão. Então, não pode faltar pão em nossa casa. Não pode faltar vida em nossa casa. Nossa experiência não pode ser uma experiência apenas de conhecimento, de saber, senão tem que ser uma experiência que nós de fato conheçamos a Deus. E não é alguma coisa apenas que eu estou informado, senão eu estou transformado. E essa minha transformação pode ser oferecida para os demais. Então, aí vem a última parte deste texto, que a mim me chama muito a atenção, porque Jesus primeiro fala da oração, depois fala da parábola daquele homem que estava importunando, pedindo, e finalmente ele termina falando desse pedido. E está no verso 9. E aqui, por 10 ocasiões, 10 vezes, ele menciona que devemos pedir. Pedir quê? Pois digo-vos, pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E no final diz, quanto mais o Pai Celeste, o Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que se lo pedirem. Não está falando de pedir alguma coisa para nós, está falando de pedir o Espírito Santo. Provavelmente uma das coisas que mais nós devíamos pedir o Espírito Santo, e é o que menos pedimos. Nós pedimos por nossos filhos, tá bom, isso não está ruim, não está mal. Pedimos por nossa saúde, pedimos por nosso emprego, por nossas coisas pessoais. Mas o primeiro pedido que nós devíamos fazer é pedir pelo Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E por isso é que aqui, Elisana, o principal assunto deste capítulo 11 não é pedir por pedir, não é orar por orar, não é procurar por procurar. É a grande e melhor búsqueda, procura e solicitação que é o Espírito Santo. Eu me pongo a pensar esta manhã, quando nós acordamos, nós pedimos várias coisas, mas não pedimos o Espírito Santo, o principal assunto. Se nós pedimos a assistência do Espírito Santo, nós teríamos sabedoria para escolher e nós precisaríamos pedir, Senhor, dá-me saúde. Eu poderia exercer sabedoria para saber como cuidar da saúde, como fazer as demais coisas com meus filhos, dar conselhos, enfim. Então, o principal assunto bíblico aqui no capítulo 11 é que nós devemos pedir. E quando nós pedimos o Espírito Santo, ele nos vai dar. Jovens que estão aí assistindo, por favor, nunca iniciem um dia sem pedir pela presença santa, sagrada do Espírito Santo, porque, como nós vamos estudar depois, ele nos vai dar sabedoria, ele nos vai dar força, ele nos vai dar inteligência, nos vai dar saúde, nos vai dar todas as coisas necessárias para viver no caminho de Deus. É isso o principal assunto que trata na parte inicial do capítulo 1 desse livro. Certo, pastor. E aí, a gente tem que pedir, mas a gente não pode pedir de qualquer maneira. A gente tem que almejar mesmo ter o Espírito Santo. E aí tem que ter uma dedicação. Comenta um pouquinho pra gente sobre essa parte, né? O autor, ele até fala que o Espírito Santo não é oferecido em liquidação, que você pode pedir do jeito que você quiser. Deus, me dá aqui o Espírito Santo. Não é assim. Você tem que estar em um momento dedicado para isso, tem que realmente almejar ter o Espírito Santo, porque realmente, se você não tiver, né, você não vai receber. Então você vai pensar, peço tanto o Espírito Santo, mas nunca senti, nunca recebi, nunca vi diferença na minha vida. Então comenta pra gente um pouco sobre isso, pastor, por favor. Bom, aqui esta parte fala um pouco sobre o capítulo, talvez 7 de João, depois em outros textos bíblicos. Fala sobre o Espírito Santo não é concedido a todos de uma maneira assim, que nós não
não temos consideração por alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe para poder receber o Espírito Santo é desejar, aqui eu encontro em João capítulo 7, verso 37, ter um ansejo por Deus. E eu não creio que todos tenham ansejo por Deus. Nós temos ansejo por muitas coisas, mas às vezes nós nos escondemos de Deus. Nós preferimos estar um pouquinho longe de Deus. Quem está um pouco mais perto de Deus vai ver que uno é pequeno e ele é maior. E aí uno vai ver a diferença. E então aí vai dizer, então, isso não funciona estar sozinho. Eu preciso de Deus. Ansejo de Deus. E eu queria que você peça a Deus primeiro, Senhor, dá-me um ansejo, uma fome, uma sede de Deus. Quem não tem fome de Deus, deve pedir a Deus. Ele vai dar logo. Mas não, o Espírito Santo não vai vir se não tem um ansejo de Deus. Pastor, mas os seres humanos não têm ansejo natural de Deus. Como que nós vamos ter ansejo de Deus? Aí vem a grande questão da oração. Quando nós oramos e não temos vontade de orar, e não temos vontade de abrir a Bíblia, não é assim? Muitos jovens não têm vontade de abrir a Bíblia. Mas vontade temos de ligar a televisão, o computador, o celular. Isso nos chama mais atenção. Mas a palavra de Deus, às vezes, não nos chama atenção. E quando oramos, nós não temos mais vontade, porque parece que não temos mais palavras para falar. Não temos aquela conexão, aquele gosto. Então, por isso a Bíblia diz, provai e ver que bom é Deus. Felizes os homens que confiam nele. Quanto mais nos relacionemos com Deus, mais nós teremos ansejo de Deus. Então, quanto mais provemos a Deus, mais convicção temos da necessidade dele. Então, o primeiro assunto para poder receber o Espírito Santo é ter um ansejo de Deus. Isso não se consegue da noite à manhã. É um processo contínuo de pessoas que buscam a Deus e reconhecem sua necessidade de Deus. Você sabe que reconhece a necessidade de Deus, então busquemos a Deus. Você tem liberdade para buscar a Deus. Você tem liberdade para rejeitar a Deus. Então, eu quero dar-te um pequeno segredo aí para todos os jovens que nos estão assistindo aí, Elisana. Por favor, busquemos a Deus na primeira hora de cada manhã e coloquemos nosso coração para ser enchido de Deus, e o Espírito Santo vai começar a colocar esse ansejo de Deus. Como disse João, capítulo 7, verso 37, nós teremos esse desejo de ir a Deus. E pouco a pouco esse assunto vai crescer mais e mais. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que admitir a nossa grande necessidade de Deus. E às vezes esta necessidade de Deus é a que nos leva a poder procurá-lo com urgência, ao Espírito Santo. Lucas 11:6 fala um pouco sobre isso, mas eu percebo muito essa experiência na relação que há entre a ovelha e o pastor do Salmo 23. Diz que ali que nós devíamos reconhecer que somos ovelhas e ele é o pastor. Às vezes nós não reconhecemos, porque se eu reconheço que sou ovelha, então eu vou reconhecer que sou frágil, eu vou reconhecer que sou desorientado, eu vou reconhecer que não sei viver sem Deus. Por isso disse o salmista, saiba eu e reconheça eu cada dia minha fragilidade, minha necessidade de Deus. E algumas vezes nós, os jovens, principalmente, eu não sou tão jovem, você, Elisana, é jovem, né? Tem saúde, tem força, tem vitalidade, parece que não precisa de nada no mundo. Mas quem precisa de Deus, às vezes, são as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão sofrendo, aí eles clamam a Deus. Mas quando estamos, aparentemente, tudo está bem, não buscamos a Deus. Então, o grande segredo para receber o Espírito Santo é que nós possamos admitir a nossa necessidade permanente de poder ter Deus no coração. E por isso é que nós conseguiremos vitórias quando nós dependemos. Então, nossa fortaleza não estará em nós, estará em Deus. Nossa orientação não estará em mim, estará em Deus.
nossa necessidade, dependência não estará em mim, estará em Deus. Então não confiaremos em pessoas, em coisas, confiaremos em Deus. E aí que o Espírito Santo vai se manifestar de forma extraordinária. E em terceiro lugar, eu creio em Romanos 12:1, há um texto muito bom. Você pode anotar aí, Romanos 12:1 diz assim: entrega-te completamente a Deus. Não entregues uma parte da tua vida a Deus. Entrega-te completamente a Deus. Quando nós nos entregamos, nós dizemos, Senhor, eu não posso viver, mas tu vive em mim. Esta experiência de entrega é fundamental. Quando então nós estamos, em primeiro lugar, temos um ansejo de Deus, um reconhecimento de que nós precisamos da presença de Deus e uma entrega, não há limites para que o Espírito Santo possa fazer através de nós. Entrega por quê? Porque enquanto nós não reconheçamos, apenas nós, Deus é forte, eu sou fraco. Então, esse reconhecimento não é apenas suficiente. Nós precisamos agora, se eu sou fraco, então eu me escondo atrás da fortaleza de Deus. Eu não sei caminhar nos caminhos de Deus, então eu coloco a Deus como meu caminho. Então, eu reconheço a Deus como meu guia, e a palavra me guia. Então, aí que Deus começa a orientar-me, aí que Deus me começa a proteger. E o Espírito Santo se manifesta em pessoas humildes, que reconhecem sua necessidade, pessoas que tenham sede de Deus e pessoas que entreguem sua vida a Deus. 3 grandes assuntos para poder encontrar esta grande bênção do Espírito Santo fluindo pela vida das pessoas. Eu creio muito nisso. É uma grande bênção poder ter estas 3 características. Novamente repito, para todos os que estão entrando agora, se você quer receber o Espírito Santo, em primeiro lugar, por favor, peça a Deus uma sede de Deus, ansejo de Deus. Em segundo lugar, reconheça a sua necessidade de Deus. E em terceiro lugar, entregue sua vida a Deus. Você é batizado, entregue sua vida a Deus, renove sua entrega. E eu creio que Deus vai te surpreender com manifestações extraordinárias de seu amor. Quando eu falo extraordinárias, estou falando de repente, de coisas misteriosas que vão acontecer em sua vida. Não. É simplesmente paz. É simplesmente sabedoria. É simplesmente não errar nas decisões. É simplesmente ter a ousadia para fazer a vontade de Deus, etc. É extraordinário ser guiados pelo Espírito Santo. Pensam demais. Então, a gente não pode deixar de pedir o Espírito Santo. E o senhor até comentou aqui com a gente que as primeiras horas da manhã seria o momento ideal para a gente pedir o Espírito Santo. E aí, o autor ele deixou um trechinho do livro de Ellen White, deixando escrito, né, que fala que manhã após manhã, Jesus ele se comunicava com o Pai do céu, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. E aí a gente entra já nesse ponto de novo batismo do Espírito Santo, né? Comenta pra gente, pastor. Porque a pessoa já é batizada. Será que ela precisa pedir pelo Espírito Santo se ela já é batizada? É verdade. Que é o batismo do Espírito Santo? Né? Uma grande pergunta que vamos desenvolver ao longo desses estudos. Ser batizado pelo Espírito Santo não é outra coisa que ser ungido por Deus. Eu gosto muito do Salmo 23, quando diz que nós devíamos ser ungidos por Deus. Vocês repetem aí, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu caminharei nos vales da sombra da morte, Ele estará comigo. Depois diz, me unges minha cabeça com óleo. Esse ungimento do Espírito Santo com óleo tem que ver com a ovelha que no passado, para poder caminhar, ela precisava ser ungida pelos pastores que levavam as ovelhas para o campo. E as ovelhas tinham um único lugar vulnerável, que era a cabeça, onde eram os bichos, as moscas, as abelhas africanas, enfim. Ele colocava óleo na cabeça para evitar que as moscas e os bichos se posaram na cabeça. E isso evitava essas picaduras desses animais. Esta representação da cabeça, unges minha cabeça, é a mente.
Deus quer ungir nossa cabeça, porque nossa mente é o grande motor de nossas decisões. É por onde o diabo nos tenta, todos é pela cabeça, né? Não é por outro assunto. Então, se nossa cabeça está confundida, se nossa cabeça está perturbada, se nossa cabeça está talvez vulnerável, Deus unge. E a forma de ungir-nos sempre vai ser através do batismo do Espírito Santo. Proteção. Em primeiro lugar, o batismo nos dá proteção. Você não está ungido pelo Espírito Santo, você está desprotegido. Então, por favor, cada manhã ao acordar, além de pedir o Espírito Santo que nós falamos aqui, através de um reconhecimento, de uma entrega, nós devemos falar com Deus, dizer, Senhor, unge minha vida com teu Espírito, unge-me, protege-me. Minha mente que não divague nas coisas erradas, por favor, que minha mente não planeje as coisas erradas, que minha mente não pense coisas erradas, porque se a mente está confusa, está enferma, Deus quer curar nossa mente. A primeira coisa que Deus quer curar é nosso coração. E essa é a especialidade do Espírito Santo. Ele quer curar primeiro nossa mente, nosso coração. E por isso é que Efésios, capítulo 1, verso 13, diz que nós devíamos ser cada dia selados pelo Espírito Santo. O que significa selados? Protegidos. Para que o diabo venha e diz, não, esse coração está selado, está protegido. Ele não pode fazer nada, o diabo não pode fazer nada, é uma mente que é selada pelo Espírito Santo. Então, jovens, por favor, vamos deixar que o Espírito Santo nos cele a cada dia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a única forma de ser fortes, porque, olha, eu quero dizer a vocês, a fortaleza não vem do ser humano, vem de Deus. E o Efésios capítulo 3, versos 16 e 17, diz que nós somos fortes no Espírito Santo. Alguns jovens dizem, pastor, eu não posso vencer aquela situação, eu não posso vencer aquele hábito terrível que está no meu coração, ninguém sabe. Como pode vencer? Senhor, pelo Espírito Santo. Por isso diz a Bíblia que como guardará o jovem puro seu coração? É com guardar sua palavra. E o Espírito Santo age na vida dos jovens para torná-los fortes, para saber dizer não quando tem que dizer não, para poder saber se posicionar sobre os assuntos dos mandamentos de Deus, da fidelidade perante de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser selados cada dia pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo cada dia, quando caminhamos com Ele. Em terceiro lugar, nós deviéramos, quando o Espírito Santo está conosco, nós não entristeçamos, não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós devíamos apenas alegrar o Espírito Santo. E não sei se vocês... eu tenho meus pais que faleceram, mas eu me lembro que eles ficaram muito tristes quando eu cometia muitos erros. E eles não me batiam, mas eles falavam comigo. E eles diziam, filho, eu estou muito triste com o que você fez. E uma das coisas que mais me doíam o coração é quando eles me falavam, eu estou triste com você. Quando eles estavam tristes, porque eu sabia que meu pai era tão gente fina, ele me dava tudo o que eu pedia, ele me protegia, ele estava sempre comigo, ele ia comigo à escola, fazia tantas coisas comigo. E como era possível que eu poderia entristecer meu pai? E então eu sentia tanta tristeza quando ele se sentia triste por mim. Por isso a Bíblia diz que nós não devíamos entristecer o Espírito Santo. Porque ele se entristece quando uma pessoa não está querendo se submeter à guia, à direção e à proteção do Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo. Ele se sente triste, por quê? Porque ele nos ama e ele não quer ver-nos sofrer. Por isso nós devíamos, em primeiro lugar, ser selados, ser protegidos, para não entristecer o Espírito Santo. E finalmente o capítulo 5, o versículo 18, diz, todos os dias nós devemos ser enchidos do Espírito Santo. A mim me parece uma declaração extraordinária esta de ser cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Se de alguma coisa nós devíamos estar cheios, é do Espírito Santo. Em primeiro lugar. E
todas as demais coisas Deus nos vai dar. Não tem melhor caminho assertivo para um jovem que estar guiado pelo Espírito Santo. Eu creio que este livro vai ser uma bênção para os jovens. Eu quero convidar vocês a assistir todos estes programas, comentários, de como conhecer o Espírito Santo, como ser um instrumento direcionado pelo Espírito Santo. Elisana, estes comentários vão ser todos os dias ou vai ser apenas uma vez por semana? Comenta aí para todos os nossos amigos. Vou comentar, já ia aproveitar essa deixa aí que você deixou para mim, mas as nossas lives, elas ocorrem todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Então, todos os dias aqui, às 7 horas, a gente vai ter um convidado especial, um apresentador diferente, para estar comentando um capítulo desse livro. Então, vai ser 2 semanas, porque o livro é bem curtinho. Então, para você aí, a Ana, o Marcos, todos que comentaram, quando que ocorre, a galera está comentando aqui com vocês também, mas eu estou reprisando, às 7 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta. E aí também na nossa igreja tem outras programações que vocês podem acompanhar pelo YouTube. A nossa igreja é IAGE Central de Brasília. Então fica bem facinho acompanhar aí com a gente. Pastor, agora voltando para o nosso tema, né? A gente estava comentando aqui que a gente tem que pedir o Espírito Santo e tudo mais. Só que os discípulos, quando eles ficaram sabendo que Jesus ia ter que ir embora, eles ficaram muito tristes. Só que não era motivo de tristeza para eles, mas eles naquele momento eles não enxergavam que não era uma tristeza para eles poderem ficar assim. Mas era um motivo de alegria. Tanto é que Jesus, ele falou para ele que era necessário, era para o bem dele, certo? E aí essa aqui já é a parte final. E eu queria que você comentasse aqui pra gente, para já encerrar a nossa live. O título do capítulo, não sei se vocês podem disponibilizar esse livro, seria muito interessante que nossos jovens, as pessoas vão solicitar esse livro, não sei como vocês vão entregar esse livro. Já aí, se tá vocês disponível. seguem aos Jovens Brasília, que é um grupo extraordinário de jovens que estão lutando por fortalecer a fé, eu creio que poderiam disponibilizar esse livro, ainda que seja eletronicamente. Acho que vale a pena. Já tá Aí, Elisana, 2 coisas importantíssimas. O título do capítulo que estamos estudando é O Presente Mais Precioso de Jesus. Qual é o presente mais precioso de Jesus? Alguém se pode perguntar. Eu creio que o presente mais precioso de Jesus, antes de ir para o céu, foi a deixar o Espírito Santo em meio de nós. Não é que ele mandou, não é que ele pediu, simplesmente é a vontade de Deus que o ser humano nesse mundo não ficara sem assistência de um Deus presente. E a melhor forma que a divindade encontrou para poder assistir o ser humano em meio do pecado é a assistência do Espírito Santo. Ele disse, é melhor para vocês, por quê? Porque o Espírito Santo estará em todo lugar, convencendo-nos de pecado, de justiça e de juízo. Ele é que trabalha nos corações, na consciência. Quando você, por exemplo, tem um temor, é porque o Espírito Santo causa um certo temor sobre certas coisas. Quando você, por exemplo, tem uma vergonha de alguma coisa, é porque aí na sua consciência há um Deus que está trabalhando. Quando você tem, talvez, um pouquinho de vergonha em seu coração, arrependimento em seu coração, é porque ainda o Espírito Santo está trabalhando. Por isso que o Espírito Santo trabalha em todos os corações, para atraí-los a Deus, para trazê-los mais perto da guia de Deus. O Espírito Santo não é uma figura, um fogo, é um Deus presente na vida de todos os seres humanos. Assim como Jesus falou em uma ocasião que ele quer nos dar vida plena, em João capítulo 10, verso 10, e em João 7:37, ele diz, rios de água viva fluirão por vocês, como estudamos no capítulo essa semana. E eu creio de todo o coração que o mais importante que Deus oferece através do Espírito Santo para um jovem, para uma pessoa, é vida plena, ou seja, vida completa. Nós não temos vida plena sem a presença e guia do Espírito Santo. E de nossa
vida fluirão rios de água viva. Você vai notar que você vai se tornar uma bênção para seus filhos, para suas filhas, para seu esposo, para seus pais, para todo mundo. Você vai ser uma bênção para todos eles, enquanto nós nos tornemos filhos de Deus através do Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo uma coisa importantíssima. O Espírito Santo não é uma influência apenas. É Deus procurando todas as pessoas para torná-las salvas, para torná-las pessoas melhores, para poder guiá-las, para poder alimentá-las, para poder multiplicá-las, para poder multiplicar sua influência santa em meio de nós. Por isso eu creio muito que sem assistência do Espírito Santo, nós não seríamos nada. Lembrem nosso texto base que estudamos no início deste estudo e que está claramente em Zacarias 4:6. Não é pela força, não é pela violência, mas pelo Espírito Santo que você vai ser mais que vitorioso. Saiba isso, jovem. Você quer ser vitorioso na vida? Tem que pedir o Espírito Santo. E nós aprendimos em todo esse estudo primeiro que nós devíamos solicitar a presença do Espírito Santo em primeiro lugar, cada manhã. Se você tem sua Bíblia e tem sua lição de escola sabatina, estude sua lição cada manhã, fielmente. Não deixe de buscar a Deus. Quem busca a Deus, quem tem sede de Deus, quem reconhece a necessidade de Deus e entrega a sua vida a Deus, não vai haver limites para o poder do Espírito Santo atuando, agindo no coração de todas as pessoas. Por isso eu creio muito que hoje, mais que nunca, a maior necessidade que tem a igreja e que tem todas as pessoas é a necessidade do Espírito Santo. E eu queria orar essa manhã aí, Elisana, para que Deus abençoe. E depois você pode ler os comentários, responder um pouquinho mais. Mas eu queria orar para que você que está assistindo hoje possa ser abençoado pelo Espírito Santo esta manhã. Amém ou não? Amém? Quantos Pode orar, podem amém? E aí temos mais de 56 pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria que estas pessoas que estão nos acompanhando pusessem aí no comentário, aí se podem colocar, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu aceito o Espírito Santo na minha vida. Coloque aí. E eu creio que Deus vai hoje começar um trabalho extraordinário em teu coração. Eu quero o Espírito Santo em meu coração. E vamos orar por isso. Porque eu sei que Deus vai nos abençoar de forma extraordinária. E eu quero terminar, a vez, resumindo outra vez todo o que nós falamos essa manhã para que chegou agora, né? Em primeiro lugar, nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo. Lembra? Ele nos vai tornar fortes, ele nos vai encher e isso nos vai tornar pessoas que alegrem o coração do Espírito Santo e não vamos entristecer o Espírito Santo. E depois, como adquirir o Espírito Santo? 3 formas. Quando nós ansejamos a Deus, quando nós reconhecemos nossa grande necessidade de Deus e quando nós entregamos nosso coração a Deus. Se você quer pedir uma coisa a Deus, peça o Espírito Santo. É a melhor e maior pedido que um ser humano pode fazer a Deus, é pedir pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos a orar para que Deus abençoe a todos nossos amigos aí. Vamos sim. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por esse gozo, essa alegria tão grande de poder usar este meio de comunicação para conversar sobre coisas tão importantes. E nós estamos falando de coisas, estamos falando de pessoas extraordinárias. E nosso grande Deus, que nos ofereceu o Espírito Santo para nos guiar, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos orientar e para nos levar para a salvação. Por favor, Senhor, te peço que possas encher nosso coração com o Espírito Santo e nós possamos ser pessoas sábias, conhecedoras de Deus, tua vontade, e possamos ter
vida plena em ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.